Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Deus, ele é os 10 mandamentos. O mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus, que é Deus. E os 9 mandamentos é a serpente. Os 7 Espíritos é o cordeiro e os número 9 é a serpente, que são os 9 mandamentos. Deus são os 7 Espíritos e os 9 mandamentos é Cristo. Por isso que Jesus ele é chamado a serpente. E foi assim que Deus se apresentou no Egito. No livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, Deus faz o seu primeiro milagre se apresentando no Egito e transforma o cajado de Arão em serpente. Ali Deus provou que ele é a serpente. Jesus é a serpente. Então, lembrando, Deus são os 7 Espíritos e a serpente são os 9 mandamentos, que é Cristo. 7 com 9, 16, que forma o leão da tribo de Judá. Agora eu vou ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, são os 10 mandamentos falando para você, é Deus. São os 7 Espíritos e os 9 mandamentos, que é a serpente. É Deus Pai e Jesus Cristo falando com você. Esse é o Evangelho de Mateus 10. E a epígrafe do texto fala a missão dos 12. Lembrando, o nome Mateus significa presente de Deus. E quem que foi presente de Deus para nós? Jesus Cristo, nosso Salvador. Então vou ler com os irmãos Mateus 10, versículo 16. Versículo 16 são os 7 Espíritos de Deus e os 9 mandamentos. 7 Espíritos, 7 com 9, 16 forma o leão, que são os 10 mandamentos e também que é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. E Mateus 10, versículo 16, está escrito assim, ó. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente e inofensivo como as pombas. Aqui, quando Jesus fala para você ser prudente como a serpente, ele está dizendo para você ser prudente como está escrito nos 9 mandamentos. Por quê? Os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Por isso que ele é chamado a serpente. Se você pisar nesses 9 mandamentos que só falam de amor ao próximo, você morreu espiritualmente. Porém, se você estiver em pecado e se arrepender, pedir perdão, o soro da graça é extraído de Cristo e você é curado. Assim como se extrai o soro da serpente. Porque Cristo ele é a serpente. E tem 2 motivos para Cristo ser chamado a serpente. Primeiro, que ele é os 9 mandamentos. E segundo, que Deus começou a fazer a sua obra no Monte Sinai, quando ele foi salvar o povo lá do Egito. Ele se apresentou para Moisés num corpo físico no Monte Sinai. E lá Moisés viu o primeiro corpo de Deus Pai no Monte Sinai. E depois veio o corpo de Cristo. Então, Deus trabalha com 2 corpos, o corpo do Pai e o corpo do Filho, o corpo físico. E quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus diante do trono. E os 7 Espíritos, ele é o Espírito Santo. Na verdade, os 7 Espíritos que é Deus. O corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte e o corpo de Cristo são apenas templos, morada, mas Deus mesmo são os 7 Espíritos. Quando você pega os 7 Espíritos, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo dá 9, que é a serpente e a sabedoria verdadeira no hebraico. Este é Jesus Cristo, este é Jesus, este é Deus Pai e este é os 7 Espíritos de Deus. Deus é a serpente. Lembrando, Jesus, ele é o cordeiro, porque ele é o 7º Espírito de Deus. Jesus, ele é a serpente, ele é os 9 mandamentos. E também ele é o segundo corpo de Deus Pai trabalhando na terra. E Jesus, ele é o caminho, é a verdade e a vida. Portanto, vigiai e orai, irmão. João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus, ele é a serpente, ele é o caminho, a verdade.